Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Vamos supor que você queira derivar essa função aqui, né? Então, a função que você quer derivar é essa que está aqui, ó, f de x igual a raiz cúbica de x multiplicado pela raiz de x. Gente, tudo bem que nós poderíamos resolver isso aqui só por potência, não é verdade? Junta isso aqui, ó, faz isso aqui virar uma coisa elevada a n e pronto, está resolvido. Aí você deriva a potência. Mas o objetivo aqui é treinar a derivada do produto, não é isso? Então eu vou anotar aqui, ó, derivada. Aí tem que lembrar disso aqui, ó. Aí você vem no cantinho aqui, ó. Sugestão para vocês, hein? Você vem no cantinho aqui e põe assim, f vezes g derivada. Então isso aqui é f vezes g mais f vezes g. À luz do que eu falei para você aqui, né? O jeitão de você construir, ó. Aí você põe aqui derivada na primeira, depois derivada na segunda. Ah, então é a derivada da primeira. Então eu vou colocar assim, ó. Vai ser a derivada da raiz cúbica de x, essa é a derivada da primeira, vezes a segunda, ó, vezes a raiz de x, mais a primeira, aqui ó, mais a primeira, que é a raiz cúbica de x, multiplicado pela derivada da segunda, que é a derivada da raiz quadrada de x. Só que tem algumas derivadas que você já faz tanto, né, que você já tem a derivada da raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x. Derivada da raiz cúbica, eu já não sei de cabeça como é que é essa derivada. Mas eu sei que para derivar isso aqui, eu preciso derivar uma potência. Porque aqui o expoente é 1, que eu não escrevo, e aqui é 3. Então isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, derivada de x elevado a 1/3. É isso que eu preciso. O restante aqui vai ficar do mesmo jeitinho. Vai ficar assim, ó, vezes a raiz de x, mais a raiz cúbica, mais a raiz cúbica de x. A derivada da raiz de x, acho que de tanto fazer, a gente já lembra dela, né? A derivada da raiz de x, 1 sobre 2 vezes raiz de x. Eu fiz, se eu não estou enganado, eu fiz isso aqui hoje. 1 sobre 2 raiz de x. Agora, essa derivada aqui, ó, essa derivada aqui, você vai derivar isso aqui, vai ficar assim, ó, esse 1/3 aqui vai descer para cá, não é? Vai ficar assim, ó, 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. Aí você vem no cantinho aqui, ó. Quanto é que dá 1/3 menos 1? Ah, isso aqui é 1 menos 3, né? Porque vai multiplicar por 3 em cima e embaixo. Fica 1 menos 3, dá menos 2/3. Aí você vem cá e coloca menos 2/3. No que diz respeito a calcular a derivada, as derivadas que precisava já estão calculadas. Agora o que tem aqui agora é algumas florzinhas que a gente vai colocar, né? Escrever isso aqui de uma forma mais simplificada. Aqui, por exemplo, ao multiplicar aqui por 1, vai ficar assim, raiz cúbica de x. E aqui embaixo vai ficar assim, 2 vezes raiz de x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar transformar isso aqui tudo em potência, para poder trabalhar com isso aqui. Então, para isso aqui ser transformado em potência, eu vou transformar isso aqui em x elevado a meio. Aí vai ficar assim, ó, 1/3 de x elevado a menos 2/3, e depois vezes x elevado a meio. Isso que você está vendo aqui, raiz quadrada de x, se transformou nisso aqui, x elevado a meio. Tá, essa aqui eu vou colocar em raiz, ó, já está em raiz cúbica, né? Eu vou colocar em x elevado a 1/3. Então vai ficar assim, ó, mais, opa, isso aqui está errado. Então isso aqui é mais x elevado a 1/3 dividido por 2 vezes, aqui não é x elevado a meio? X elevado a meio. Olha aí, ó. Agora vamos lá. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e adiciona os expoentes. Então aqui vai ficar assim, ó, 1/3 de x elevado a menos 2/3 mais, ó, menos 2/3 mais 1/2. Ó, menos 2/3 mais 1/2. E aqui eu subtraio os expoentes, não é?
vai ficar assim, ó, mais 1 sobre 2. Aqui vai ficar assim, x elevado a 1/3. Ó, x elevado a 1/3 menos 1/2. Lembra que tem que subtrair os expoentes? Menos 1/2, ó, menos 1/2. Gente, não se esqueça que os denominadores precisam ficar iguais. Então, para ficar igual, uma das coisas que você pode fazer, vamos lá, ó, eu vou multiplicar por 2 aqui e vou multiplicar por 2 aqui também, para ficar igual, né? Aí eu venho cá e multiplico esse aqui por 3 e esse aqui por 3 também. Vai ficar tudo 6 aqui embaixo. Então tá beleza, né? Tudo ficou 6, beleza. Aqui você pode fazer a mesma coisa, ó, multiplica por 2 aqui embaixo, vai ficar 6. Aí tem que multiplicar por 2 em cima também. E embaixo, aqui no 2, aqui multiplica por 3 para dar 6, ó, vai ficar tudo 6 aqui. E aqui também. Fazendo isso, olha só no que nós vamos chegar. Nós vamos ficar assim, ó, no 1/3. Aqui ficou menos 4/6, ó, x elevado a menos 4/6, mais 3/6, ó, mais 3/6. Aqui ficou assim, ó, mais 1/2, aqui ficou 2/6, x elevado a 2/6, aqui ficou menos 3/6, 3/6. Agora você pode reparar que os denominadores eles estão todos iguaizinhos. Aqui, ó, é 6, aqui é 6 também, aqui também é 6 e aqui é 6 também. Eu precisava fazer com que os denominadores ficassem iguais. Eles ficaram. Agora eu vou fazer aqui, ó, menos 4 com mais 3, dá menos 1. Então ficou assim, ó, 1/3 de x elevado a menos 1/3. Não, perdão. Menos 1/6, que é esse 6 aqui verde. E depois assim, ó, mais 1/2. E aqui vai ficar assim, ó, x elevado a 2 menos 3 não dá menos 1? 2 menos 3 dá menos 1. Então vai ficar assim, ó, menos 1/6. Menos 1/6. Olha que bonitinho. Repare que agora você tem os fatores comuns, né? Esse x elevado a 1/6 que está aqui é o mesmo que está aqui. Então dá para você colocar ele em evidência. Se você colocar ele em evidência, vai ficar assim, ó, vai ficar, isso aqui vai ser igual, ó, aqui vai ficar x elevado a menos 1/6 em evidência, aí sobrou aqui assim, ó, 1/3, e depois, aqui é 1/3, né? 1/3 mais 1/2. E aqui ficou x elevado a menos 1/6. De novo, os denominadores já não são iguais, né? Precisa ficar igual. Então basta multiplicar por 2 aqui embaixo, multiplicar por 2 ali em cima, multiplicar por 3 aqui embaixo e multiplicar por 3 aqui em cima. Vai ficar 2/6 com mais 3/6. Então ficou assim, ó, 2/6 com mais 3/6. E aqui x elevado a menos 1/6. Menos 1/6, né? Ó, 2 com mais 3, 5, deu 5/6 de x elevado a menos 1/6. Ih, mas ficou muito apertadinho aqui, né? Então, a derivada disso aqui deu, olha lá, ó, 5/6 de x elevado a menos 1/6. Aí, olha só, aí você pode reparar aqui que deu raiz sexta de x à quinta dividido por x, ó, 5/6. Tá vendo que não, eu tenho até que dar um jeito de colocar um comando ali para colocar isso aqui mais simplificado ainda. Porque tem x em cima e tem x embaixo. Mas o nosso lá tá certo, não tá errado não, tá? Bom, mas então é isso, a derivada do produto, gente, é isso. Eu preciso de mais funções, então eu tenho que parar uma hora agora para apresentar para vocês a derivada do seno, do cosseno, da tangente, da cotangente, o arco seno, arco cosseno, arco tangente, a exponencial, o logaritmo, porque por enquanto eu estou com poucas funções aqui à disposição, né? Mas é isso aí.